Olá, como vai? Que bom você por aqui. Eu quero dizer que você vai escutar um sermão que vai tocar num ponto importantíssimo da fé cristã. Mas se não for anunciado, você apenas ouve metade do evangelho. Uma outra coisa maravilhosa é o poder extraordinário da cruz, que primeiro a gente anuncia o problema e depois a salvação. Vamos para o vídeo que eu tenho certeza que será muito bom para você. Teologia Coach, onde a resposta e a solução das nossas vidas está no nosso potencial. Alguns pregadores estão até sugerindo que nós somos o ponto fraco de Deus, de que somos o centro das ações de Deus. E é muita pretensão humana querer ser protagonista. Em toda essa história nós somos os vilões. Mas nós não somos aqueles vilões que sabem que querem fazer o mal. É um outro tipo de vilão. É aquele vilão que destrói a metade da civilização achando que tem um bom plano, achando que está fazendo bem. É aquele vilão que ainda não se convenceu que ele é vilão, ele acha que ele é o protagonista. Eu não sei quantos aqui assistiram o filme dos Vingadores, e lá tem um vilão chamado Thanos, um vilão bonzinho. Ele diz assim: eu vou matar a metade da civilização porque o mundo não vai sustentar. Tem um sociólogo que chegou à conclusão, fazendo contas e olhando para aquilo que a Terra pode produzir, chegou à seguinte conclusão: olha, o planeta não vai sustentar esse avanço na quantidade de seres humanos. A gente precisa criar aí uma taxa de natalidade, a gente precisa evitar que as pessoas tenham filhos, porque o planeta não vai suportar. E às vezes a arte imita a vida e a vida vai imitando a arte. Mas parece que nós temos esse sentimento do Thanos. Nós somos um vilão e achamos que somos bonzinhos. E a gente vai exterminando pessoas, a gente vai bloqueando pessoas, a gente vai cancelando pessoas, a gente vai colocando pessoas de lado, e a gente não se dá conta que nós fazemos parte da história, mas a parte ruim da história. O que nós estamos analisando aqui é olhar para Jesus, o padrão de ser humano, olhar para Jesus, que é aquilo que Deus quer que sejamos, e aí a gente começa a pontuar a nossa vida, aí você começa a entender que você não é o protagonista e que você é o vilão. Olhar para as Escrituras e dizer que antes nós éramos inimigos de Deus. Nós não éramos amigos de Deus, éramos inimigos de Deus. De que pecado é um estado de rebelião, a gente entrou numa guerra contra Deus. Então a nossa relação com Deus, antes de qualquer coisa, não deve ser uma relação onde a gente busca algo que está no nosso coração e no nosso desejo, mas é uma relação que a gente tem que perguntar a Deus, qual é o seu desejo? E o desejo de Deus é que a gente se renda enquanto vilãos. Porque só existe um jeito para o vilão escapar, é ele se render, e ele tem que entregar tudo, e é isso que é reino de Deus. É quando a gente chega nesse nível de consciência. Se continuarmos vivendo do nosso jeito, nós vamos viver num estado de rebelião contra o Senhor, e essa é a mensagem que tem que ser anunciada, porque se você não anuncia isso, não faz sentido salvação. É salvação do quê? É salvação dessa luta, dessa guerra. Mas dentro de um senso comum, talvez a gente tenha uma análise de justiça, de julgamento, que a gente pense assim: bom, estou com as contas em dias, não briguei com a esposa, o cachorrinho está feliz comigo, está tudo certo no trabalho, eu tenho condições de sentar na mesa do Senhor e participar da mesa do Senhor. Mas analisando francamente, quem é que consegue esse 100%? É difícil ouvir isso, né? Porque talvez enquanto eu estou falando isso, você está assim: pô, pastor, sabe que eu sou gente boa. E eu não duvido que você seja gente boa. Não, pastor, mas eu sou um bom chefe de casa, eu sou um bom empregado, eu pago as minhas contas, eu faço a política da boa vizinhança, eu varro a minha calçada e a calçada do vizinho. Eu sou um cara legal, eu sou um bom pai, e eu não duvido de nada disso. O que você está dizendo é o seguinte: Jesus não precisaria ter partido o corpo dele, nem derramado o sangue dele, porque eu tenho condições de chegar nesta mesa.
Ele vai lá no versículo 27, ele diz: porque qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Lá no versículo 28 ele conclui: então examine-se, pois, o homem a si mesmo, e aí depois coma do pão e beba do cálice. Então existe uma forma indigna de participar, mas que você precisa passar por uma autoanálise, e essa autoanálise é mediante o cenário do sacrifício. E a questão aqui é culpado ou não culpado. A questão aqui é assumir a responsabilidade diante de Deus, ou entender que Jesus assumiu esta responsabilidade diante de Deus em seu lugar. O salmista pede que o Senhor passe um scanner e analise a vida dele, ou melhor, uma sonda. E Paulo nos orienta a fazer um exame das nossas vidas. Então existe aí uma autoanálise e existe a análise de Deus. E eu acredito que a conexão está no momento em que a gente analisa as nossas vidas, tenhamos condições de refletir na nossa análise a análise de Deus. E se você faz uma autoanálise e aí você chega à conclusão que você está 100% e de que os seus erros não são tão assim, dá para levar, perceba que ainda assim é uma análise sua. Talvez para mim seja um escândalo. Vamos começar a olhar para a nossa vida e sinceramente, quem está 100% diante de Deus? Se você entende que você tem condições, olhe para a sua natureza. Porque quem olha para a cruz e acha que tem condição, come e bebe para a sua própria condenação. A nossa dívida com Deus é a dívida de entregar a Deus uma pessoa perfeita. Os pecados que você desenvolve na sua vida e que você está lutando para corrigir é reflexo da sua natureza, e o seu problema com Deus não é o reflexo, mas é a origem. Por isso que a ceia era todas as vezes que a igreja se reunia, porque todos os dias eles tinham que lembrar: nós somos os vilões. Você pode não ter apertado o gatilho, mas talvez você já matou muita gente dentro do seu coração. Então não é o que você fez, é quem você é. Bem-vindo à comunidade dos vilões, porque se você não se enxerga assim, você está com um problema sério. Por isso que a cruz é símbolo da nossa vitória. É por isso que a gente vem para cá hoje e diz assim: Deus, muito obrigado, eu não merecia estar aqui, mas eu olho para a cruz e é na cruz que eu vou. Então é nesse espírito e nessa orientação de Paulo que eu gostaria que você tivesse um momento com Deus, que você orasse, fizesse essa autoanálise mediante a cruz, porque eu acredito que diante da cruz ninguém tem coragem de dizer: eu sou digno, porque vai se tornar indigno e vai ter que responder por você mesmo. Mas diante da cruz você entende: foi por mim, foi por mim. Parabéns, você chegou até o final e eu quero deixar aqui 2 vídeos para você. E nesse botão do meio você me ajuda muito. É só apertar que automaticamente sai a sua inscrição. Não seja um vilão. Faça isso, não te custa nada. Fiquem em Deus.